Olá, seja bem-vindo ao podcast Desver. Eu sou Gil Ales, estou aqui com o meu companheiro Gustavo Dias e hoje nós vamos falar de Duchamp. Duchamp, o Tricheur, né? Gustavo, foi o título que a gente deu. O Gustavo vai explicar. Antes da gente começar, eu estava falando, mas que história é essa de Tricheur? Aí eu estava olhando ali o significado. Aí eu olhei pra ele e falei, é truqueiro, né? Duchamp, o truqueiro. Aí nós vamos falar hoje, então, de uns truques aí que muito suspeitos que o Duchamp teria usado em um dos seus trabalhos mais importantes. Essa história é boa, cara. Truqueiro, é isso aí. É que todo mundo já sabe que Marcel Duchamp é truqueiro, né? É que agora ficou mais evidente porque tem uma história que não é de agora, mas que tem começado, por algum motivo, circulado nas redes. A internet tem esse fenômeno que é muito impressionante, né? O assunto entra na moda, aí todo mundo fala, aí ele é completamente esquecido. Daqui a um tempo, assim, do nada, ele de novo tem uma outra onda. Não se sabe por quê, não sabe como é que começou, mas aconteceu com essa história. Efeito TikTok, né? É de lá que vem as que me mandaram, mais de uma pessoa me mandou o mesmo vídeo, que descobriram que o famosíssimo urinol é o chamado de A Fonte, de Marcel Duchamp, não é de Marcel Duchamp, mas de uma baronesa que era sua amiga, também artista, multiartista, chamada Baronesa Elsa von Freytag-Loringoven. Eu estou inventando aqui que eu estou pronunciando certo. Elsa von Freytag, já basta, né? A Baronesa Elsa. A história é muito impressionante, Gil, e quando eu fui pesquisar, eu achei a história da Baronesa Elsa, a vida dela, muito mais interessante do que esse papo que a gente vai falar aqui hoje, muito mais interessante do que a apropriação do Duchamp, porque ela tem uma vida muito excepcional e é bastante injusto que ela tenha desaparecido da história, né? Em especial, nesse caso, onde o Marcel Duchamp, assim, fica com os méritos, né? Fica literalmente com todos os louros, enfim, que o urinol fonte deu para ele, como um marco, né, um dos mais importantes da história da arte contemporânea. Bom, vou explicar o título, como o Gil prometeu, primeiro, que é o seguinte: Duchamp Tricheur é uma expressão que não é minha, não é nossa, é do Afonso Romano de Santana. O Afonso Romano de Santana, para quem não conhece, conheça, ele é um pensador, um intelectual. Eu tenho quase certeza que ele é gaúcho, de fato, porém mora no Rio de Janeiro, morou a vida inteira no Rio, que é poeta, ele é semiólogo, que mais? Ele tem uma formação muito múltipla, assim, foi crítico de arte, crítico musical, tem diversos livros publicados, assim, 2 dígitos de livros, e foi diretor da Biblioteca Nacional por muitos anos, se não me engano, quase uma década. Ou seja, é um pensador assim, bastante ativo, né? Casado com uma poeta também muito importante aí na poesia contemporânea que eu aprecio. Bom, o Afonso Romano de Santana escreve um livro que nos fez... na época da minha formação, Gil, eu fui, obviamente, presidente do diretor acadêmico, né? Óbvio que eu me meto com política e como eu não entro em partido em que eu não encabeço, eu peguei, lancei uma chapa e fui por 2 gestões ali, presidente do DA, né? Que era o DART, Diretor Acadêmico das Artes, no Centro de Artes lá em Florianópolis, da UDESC. E a gente trouxe o Afonso Romano de Santana para a universidade para dar uma palestra sobre esse livro, justamente porque ele é uma figura meio persona non grata, assim, na academia. Porque o que ele fez? Em 99 ou 2000, ele lançou um livro muito polêmico, chamado Desconstruir Duchamp, onde ele fazia uma série de críticas à arte contemporânea.
que na época eu acho que vivia um pouco mais essa tensão entre moderno e pós-moderno, né? Aceitamos ou não aceitamos a arte, tudo pode ser arte ou não. Ou seja, aquelas questões que há 20 anos atrás faziam mais sentido do que hoje. Mas o livro dele publicou uma celeuma enorme, muito semelhante à celeuma causada pelo livro Argumentações contra a Morte da Arte, do Ferreira Goulart, porque ambos vão no mesmo sentido, de fazer uma revisão crítica da produção atual, da produção em seu tempo, né? No caso, final do século XX. E o Afonso Romano de Santana tem uma postura que uns dizem conservadora. Eu não acho que seja exatamente conservadora, eu acho que nem muito menos reacionária, mas uma postura muito crítica à arte pós-moderna, né, que hoje a gente conhece mais assim com o título de arte contemporânea. E aí ele vai fazer o seguinte, ele tem o argumento do livro é muito interessante, ele diz, olha, qual é o grande mestre, o grande assim, iniciador seminal da arte contemporânea? Marcel Duchamp, é evidente. Então, vamos cultuar nosso mestre e seguir os ensinamentos do mestre. O que fez Marcel Duchamp? Duchamp fez, no começo do século XX, quando ele viveu, uma crítica sistemática e impiedosa da arte de seu tempo. Então, o Afonso Romano conclui assim, bom, se Duchamp é o nosso, né, artista maior, vamos seguir os passos dele. Né? Você quer aquela história, né, quer entender do marxismo, não leia só Marx, né, porque Marx não leu Marx. E aí ele começa a fazer essa revisão numa série de artigos que são publicados em jornal, em algum momento ele reúne tudo e daí lança o livro. Desconstruir Duchamp, muito interessante, aconselho. Hoje eu teria um pouco mais de recuo em relação a esse livro, sabe, Gil? Na época eu, assim, fui um entusiasta do livro, inclusive que fizemos o departamento de artes custear a vinda do Afonso Romano para o Centro de Arte, só que hoje eu teria um pouco mais de, assim, cuidado, né, porque não partilho mais da crítica que ele faz à arte pós-moderna, como partilhava na época. Quer falar? Não, é que você, ali na universidade, você estava fazendo o seu papel no DA de fazer parte do marxismo cultural, né? Exatamente, cumprindo fazer meu a doutrinação. Papel. Isso, fazer uma doutrinação que precisava ser feita durante agora já. É a tarefa, né? Começa os calouros, o calouro entrava, já começava a doutrinação, né? Exato. Treinavam tudo, para guerrilha, para guerrilha no Araguaia, formação completa. Mas enfim, esse livro é curioso, e nele é que o Afonso Romano fala que o Duchamp é um tricheur. Aí ele vai fazer uma análise bastante interessante do urinol. Ele não é contra o urinol, mas ele faz uma coisa que até então não se fazia, ninguém fazia, que é fazer uma crítica do que está sendo produzido. Porque tem, em algum momento, tudo bem, tudo pode ser arte, liberdade total, mas em algum momento a gente tem que parar e vamos analisar criticamente o que está sendo produzido. Isso eu ainda concordo, né? Seja lá o que for, seja arte acadêmica, seja pintura, seja instalação, seja vídeo arte, nada deve estar acima de questionamentos, especialmente no terreno da arte. E o que ele faz é isso, é um questionamento que, obviamente, por sua vez, pode ser questionado. Isso é outra coisa. Bom, mas ele fala que ele dá esse título meio irônico aí pelo Duchamp, que o Gil traduziu perfeitamente, né? Em português é truqueiro, que é o tricheur, ou trapaceiro, como queiram, porque justamente o Duchamp fazia o tempo todo, o que ele fez, toda a produção dele gira em torno de uma coisa que mais tarde vai ser conhecida como apropriação, e que no final do século XX, década de 80 para frente, vai se constituir efetivamente numa certa, não dá para chamar de uma estética, claro, mas num certo procedimento artístico, institucionalizado, que é a arte de apropriação, né? Onde tem artistas que ficaram famosos, etc. Bom, a gente não vai falar, a proposta não é falar da arte de apropriação, mas falar dessa história de que o trapaceiro Marcel Duchamp trapaceou mais uma vez e roubou o urinol. Quando eu mandei para alguns amigos, mandei para
para artistas aí que eu conheço e tal, a história, né? Alguns me disseram assim, puxa, agora acabou o grande mito aí fundador, né? Coisa foi derrubado. Na minha opinião, é o contrário. Eu já conto em detalhe a história, mas só o fato de saber que o urinol foi roubado, que não era do Duchamp, ele se apropria de uma ideia integralmente, ele rouba a ideia, né, para usar um termo mais objetivo, deixa mais interessante ainda a obra, porque faz de Duchamp não apenas o pai da arte conceitual, mas o pai da arte de apropriação também. Quer dizer, você coloca, né, o lugar de Duchamp dentro da história da arte e ele não sai exatamente perdendo por isso enquanto artista. Ele sai perdendo, talvez, assim, segundo uma pauta feminista, porque ele se apropria da obra de uma mulher, que é, como eu estava dizendo, essa mulher que eu aconselho muito que todos vão pesquisar a vida dela, tem muita coisa na internet, que é, de novo, a baronesa Elsa von Freytag. Elsa com S. Ela teve uma vida, aquela vida típica das mulheres avantes do tempo, né? Extremamente liberal, teria, assim, ela nasce na França, porém, em 1874, o nascimento dela, mas se muda para os Estados Unidos, né, onde frequenta toda a boemia da época, era muito íntima não só do Marcel Duchamp, mas também do Man Ray. Eu li tem um texto, um artigo bem interessante aqui que diz assim, com frequência Elsa trabalha como modelo de Duchamp e Man Ray, com os quais tem uma relação pessoal e artística muito intensa. Esse muito intensa, gente que não é bobo, sabe muito bem o que significa, né? Uma relação muito intensa com artistas no ápice do modernismo, né? Isso ainda pré-Primeira Guerra. Enfim, e quando ela vai para os Estados Unidos, em Nova York ela conhece o Duchamp, conhece o Man Ray, conhece todo o círculo, né, que naquele momento estava justamente operando a arte, né, em torno do dadaísmo e do surrealismo, especialmente, e ela é uma pessoa que teve não só uma influência, mas foi um catalisador das ideias daquele tempo, pelo menos assim que eu consigo entender e visualizar essa pessoa, né, que essa entidade que ainda não foi, creio eu, devidamente enunciada no campo das artes. Acho que injustamente. Feministas de plantão, reivindiquem Baronesa Elsa. Eu estou reivindicando como uma artista que deve ser estudada e lembrada também. Bom, a história, para entrar de vez no assunto, que é o seguinte, em 1982, ano em que eu nasci, por acaso, vem à luz a correspondência que o Duchamp mantinha com sua irmã, Suzanne Duchamp, que era também artista plástica, e onde se lê a história que o próprio Duchamp conta de que a baronesa Elsa, na época, assinava um pseudônimo, sob o pseudônimo Harry Mutt, todos sabem, né, que o urinol é assinado como Harry Mutt, teria enviado da Filadélfia um urinol para ser exibido no Salão da Sociedade de Artistas Independentes de Nova York em 1917. Ou seja, é a história que a gente conhece, só que como tendo Duchamp feito isso, né? O Duchamp pegou o urinol e mandou para esse Salão de Artistas Independentes. Só que ele conta nas histórias, conta para a irmã que não é dele. A obra, ele conta que a baronesa Elsa fez isso. O próprio urinol, aquele modelo de urinol, não era vendido em Nova York na época, mas era vendido na Filadélfia, onde a baronesa morava. Então, assim, tem vários indícios que em 2011 a historiadora Irene Gamel fez uma pesquisa mais profunda e lança, assim, essa tese, né? Aí, recorrendo a fontes, pesquisando, etc., e onde, enfim, pelo menos enquanto tese, se propõe que se suspeita, né, de que a obra não era do Duchamp, mas da Elsa Freytag. Bom, em um momento a gente de repente faz um episódio só sobre a vida da Elsa, porque é muito impressionante, é meio uma Lu Salomé, assim. Ela passou fome, virou mendiga, daí casou com um barão, nossa, sabe, foi de todos os extremos, assim. É muito impressionante. Morre em 1927. Daí ela vai dos Estados Unidos, ela volta para a Europa, chegou lá e meio que se dá mal e parece que se suicida lá em 27. Bom, o nosso tema aqui é apropriação. É isso que essa história de que se trata de fato, né? E ela teria várias dimensões.
eu vou citar assim, duas delas e vamos tentar aqui hoje no episódio nos aprofundar em uma, que é a seguinte: apropriação na arte como um procedimento comum, desde sempre, como algo instituído dentro do próprio establishment da arte, e aí a gente entra num nível mais geral, assim, e a apropriação, que é essa apropriação mais, digamos assim, pontual, e aí entra num terreno assim mesmo de pautas feministas, que é a apropriação de homens sobre o trabalho de mulheres. Né? Esse é um caso que agora, a partir de então, acho que fica emblemático, né? E tantos outros que a gente teria por aí, como, por exemplo, Camille Claudel, que é uma escultora soberba, né, e magnífica, e cujas obras, algumas delas são assinadas pelo Rodin, não exatamente como uma apropriação, na época era algo que se fazia, né, o mestre assinava um trabalho do aluno, caso o trabalho fosse bom, mas de qualquer forma, ele fica com a fama, né? Essa é uma das dimensões assim que eu pessoalmente não vou entrar muito, Gil, não sei se gostaria de falar sobre, mas porque eu não teria uma pesquisa mais específica para falar disso. Eu acho interessante comentar, antes de entrar especificamente na questão da apropriação de um modo mais amplo, que eu acho que é o grande tema quando a gente fala do Duchamp, mas de passar, depois a gente pode convidar, tem uma série de colegas da história da arte que estudam isso de maneira mais consequente. A gente pode convidar, né, uma delas para falar com a gente, conversar com a gente e falar sobre mulheres da arte. É um tema realmente muito fascinante. A professora Daniela Kern, em particular, um especialista nisso, assim, entende muito bem. E, bom, mas assim, de memória, tem algumas questões assim que a gente pode levantar. A primeira, antes, mulheres sempre pintaram, né? Mulheres sempre participaram da arte. E o fato da gente não ter grandes mestres, né, não ter no nosso ensino comum, né, de arte, ou na história da arte como ela foi escrita por homens brancos, a gente não encontra mulheres entre os grandes mestres, né? Isso tem um motivo, né? O motivo é o fato de que, em primeiro lugar, as mulheres, não era permitido que as mulheres aprendessem a arte, elas tinham que fazer outras atividades, era difícil para uma mulher aprender e se desenvolver como artista, é difícil até hoje, na verdade, e quando elas aprendiam, acontecia, antes da Renascença, assim, no período mais antigo da arte, a gente tem uma lista assim, de mestres anônimos, né? A gente, esse aqui, essa pintura de um mestre anônimo. Geralmente, o que está se descobrindo hoje em dia, tem um campo de pesquisa enorme sobre mulheres na arte. O que está se descobrindo é que geralmente esses mestres anônimos eram as mestras anônimas que ficaram anônimas porque por conta de uma forma patriarcal de se relacionar, da sociedade se organizar, que não permitia que mulheres recebessem a reputação que um grande mestre receberia. Elas foram canceladas antes mesmo da fama, né? Mas tem assim, esse segundo caso, tem um caso emblemático que é da Judith Lester. Judith Lester, ela era né, ficou na história como uma pupila do Frans Hals, né, o pintor holandês. E se descobriu nos últimos anos, com essa pesquisa, esse campo de pesquisa, né, de mulheres na arte,
foram descobrindo que tem um número de quadros que estão assinados pelo Frans Hals, descobriram no Louvre. Tem essas técnicas hoje em dia de pesquisa com raio-x, né, que você vê camadas de tinta que não estão aparentes para o olho, né? E você vê coisas que estão pintadas atrás do quadro, atrás da tinta e tal. E encontraram quadros que estavam assinados pela Judith Lester, e alguém passou a tinta em cima e assinou como Frans Hals. Frans Hals, por cima da assinatura dela. Pintaram em cima da assinatura. Que loucura. Então, mas não se tem certeza que teria sido o próprio Frans Hals, no caso. Pode ser outra pessoa? Pode ter sido outra pessoa, mas de todo modo, ele recebia, sim. Era comum, como você disse, né, um artista ter... ele tinha o seu estúdio que tinha ajudantes, né? E em alguns, né, os meus professores sempre disseram muito isso, assim, a gente tem a ilusão de que quando a gente soma, alguns artistas, quando a gente soma, vai ver a quantidade de quadros produzidos num ano, você vê que é humanamente impossível, o cara não dava conta. Então, eles pintavam o rosto e a mão, e o resto dava para os aprendizes pintar o resto. Como a gente sabe, o trabalho que dá para pintar uma mão é mais ou menos o mesmo do rosto, né? Algumas vezes mais difícil, dependendo da mão. Se você sabe pintar o rosto e uma mão, você sabe pintar. E você só sabe pintar se você souber pintar um rosto e uma mão. Exato. Pelo menos para os padrões da época, obviamente, né? Dentro da pintura realista. Então era comum ter tanto aprendizes quanto empregados no estúdio de um grande artista e quem assinava era ele que fez o projeto, que fez, né, essas partes mais difíceis da pintura, os outros caras ajudavam e ele assinava, era uma obra dele. Isso é comum, assim, na história da arte. E até hoje, né? Hoje mais ainda, né? Você tem artistas na arte contemporânea, você tem artistas que só malemar mais ou menos tem a ideia, anota no papel e vai para a produção de alguém, né? A gente não pode esperar que um Richard Serra vai fazer aqueles monumentais blocos de metal sozinho, né? Não tem como. Mas de todo modo, esse caso específico da Judith Lester, ela tinha um trabalho autoral. Ela tinha um trabalho autoral que está sendo reconhecido agora e que ficou na história como uma pupila do Frans Hals, né? E ficaram algumas obras assinadas por ele. E então, na história da arte, mulheres sempre apareceram assim, quando muito como pupilas, né? Com exceções como a Artemisia Gentileschi, né? Algumas exceções bastante importantes de mulheres que lutaram para ter uma carreira na arte. E tem esses outros dois casos, assim, da relação, né, de mulheres na arte, são das musas, né? A gente tem, principalmente no modernismo, mas até antes também, a gente tem figuras que a gente toma como musas num sentido em que, como se elas fossem ali figuras que obedecem ao artista e que se colocam como um corpo para servir de apoio para o desenho, para a pintura, e que, em alguns casos, as musas são assim, responsáveis por uma parte muito importante do trabalho, sabe? E que que não são assim uma figura bonitinha, um vasinho de flor que inspira o artista, muito pelo contrário, né? E que aqui, elas mesmas, musas, no caso, são as modelos, né, que você disse. Eu tô falando no sentido de musa mesmo, de mulheres que ficaram na história como isso, que ficaram na história como marcada como musas, que estavam junto com os artistas, ou que eram casadas com os artistas. Fulana era musa do ciclano, e que na verdade tinha um trabalho delas. Como a própria Elsa, né, baronesa. Como a própria Elsa. Tem mais dois exemplos para encerrar vale realmente um outro episódio só sobre isso, e a gente voltar ao tema da apropriação.
o Jackson Pollock era casado com uma mulher chamada Lee Krasner. A Lee Krasner tinha, antes de se casar com Jackson Pollock, ela era formada em arte, e ela tinha um trabalho, fazia parte de um grupo de artistas abstratos. Ela ajudava o tempo todo o Pollock nas suas crises de alcoolismo e tal, segurava as pontas, e pintou, ela diz, né, tem uma frase que ela diz: eu pintei antes do Pollock, durante o Pollock, depois do Pollock. E depois ela recebeu um reconhecimento, assim, uma retrospectiva no MoMA, recebeu assim, bastante reconhecimento como artista do expressionismo abstrato, ela mesma, né? Mas durante toda a sua vida foi tida como era a mulher do Pollock. A mulher do Pollock, depois virou a viúva do Pollock. Quando ela era uma artista, assim, com sua própria carreira, né? Algo bastante semelhante a Camille Claudel com Rodin, né? Mas tem caso... esse jogo, então, né? Desculpa, achei que você tinha concluído, Ju. Manda lá. Já concluiu? Eu tinha. Para citar um caso próximo nosso aqui, a gente está em Porto Alegre, né, o ouvinte. É que como o podcast é ouvido no mundo inteiro, né, Gilda, eu tenho que contextualizar aqui, que a gente está gravando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a capital aqui do estado, do Brasil, etc. A gente tem que ver como é que vai funcionar as traduções, né, para outras línguas, né, do podcast mais para frente. Exato. Polonês, húngaro, Bulgária, essas regiões assim, né, Afeganistão. Para citar um caso nosso aqui de Porto Alegre, tem que é exemplar desse caso aí que você comenta, é o próprio Iberê Camargo, cuja esposa, que veja, eu não lembro nem o sobrenome dela, o nome era Maria, né? Quem me contou essa história foi a artista Bia Balen. E a Lu Borghetti, que foi aluna, discípula também do Iberê, conta a mesma coisa, que ela, a esposa do Iberê, era artista, sempre trabalhou, sempre pintou e tal, e que deixou de lado a carreira para se tornar uma assistente do Iberê, porque foi isso que ela fez. Literalmente uma assistente, não é literalmente, ela fez trabalho de estagiária do Iberê a vida inteira, né? E deixou de lado sua própria produção. Bom, esse é um caso justamente de uma dimensão da questão aí da apropriação que a gente não queria entrar, porque afinal a gente não tem nem lugar de fala, nem conhecimento suficiente para isso, e acho melhor realmente ouvir a proposta do Gil e convidar alguém, né? Eu penso muito em convidar a professora Cristine Tedesco, que fez uma pesquisa aqui em Porto Alegre também muito interessante sobre a Artemisia Gentileschi. Né? Sobre a Artemisia, o trabalho dela é fantástico. Lançou um livro também importante. Mas tem uma outra dimensão, e é disso que de fato eu acho que eu queria falar, que é o seguinte: a essência da arte é a apropriação. Ou seja, eu queria usar essa história aí do Duchamp, né, que voltou aí a estar à baila, e fazer um questionamento dizendo assim que esse caso do Duchamp não é uma exceção, mas justamente a regra da arte. Desde sempre, a arte foi traduzida em termos de tradição. Ou seja, é como eu sempre uso a metáfora do jogo de revezamento, né? Aquela corrida de revezamento, onde você passa o bastão para o próximo, que pega o bastão, que vai correndo e passa para o próximo, e assim. Você vai criando uma cadeia, né? E tal. Então, nesse passar para uma geração seguinte, o que essa geração faz, de fato, o que todas as gerações sempre fizeram, foi pegar o conhecimento, se apropriar dele, tomá-lo para si e ou reproduzi-lo, como fizeram muitas escolas aí, como maneirismo, neoclassicismo, etc., academicismo, né, apenas reproduz de forma mais ou menos crítica o conteúdo que lhes foi passado, ou ela rompe e esgarça a gramática desse estilo que ela recebeu. E aí cria uma nova ordem, etc. Geralmente não é ou, é e. Porque a gente sabe que enquanto havia um grupo de modernistas no final do século XIX, no início do século XX, arregaçando a estética e fazendo todas as inovações que eles fizeram ali,
E se apropriando o que eles chamavam de arte primitiva, né, do trabalho de africanos, enfim, de aborígenes de todas as colônias da Europa e tal. Enquanto eles estavam fazendo isso, ainda tinha uma galera de artista fazendo o mesmo trabalho que se fazia durante todo o século XIX. Ainda fazendo trabalho romantismo, classicismo, ainda estava e ainda tem até hoje. Então a gente pensa na história da arte como se houvessem assim rupturas e como se imagina, como se fosse assim moda, né? Agora voltou a moda usar pochete. Para quem viveu os anos 80 é um pouco difícil assim. Para desespero da geração 80, né? Porque ela foi condenada assim, para um limbo, né? De onde a gente achava que nunca mais ela ia voltar. Para quem nasceu que nem nós dois em 82, a pochete é coisa do tiozão mesmo, assim, né? E aí a gente vê a garotada usando pochete, e aquela side bag eu até gosto, até uso, assim, acho bacana. Porque é super prática, é pequenininha e tal, mas a pochete mesmo, assim, eu não consigo usar. Mas assim, é como se assim, entrou na moda agora a pochete, todo mundo, 100% das pessoas vão agora usar a pochete, não vai. Então na arte é algo semelhante, assim, aparece uma ruptura, ela não acontece, não são todos os artistas que vão para esse caminho. Agora a gente vai desenhando a história a partir dessas rupturas, né? Só que enquanto tem uma ruptura, tem também uma continuidade, né? Tem também uma continuidade. Então você tem sempre um misto de repetição da mesma linguagem e transformação daquilo numa outra linguagem. Exatamente. Quer dizer, é duplo, né? Ao mesmo tempo que há um consumo, como a gente citou alguns episódios atrás, que há uma apropriação, por exemplo, que os modernistas fizeram, uma apropriação antropofágica que os modernistas fizeram da arte, digamos, indígena, né, ou que supunham que fosse arte indígena, e hoje a apropriação que artistas contemporâneos indígenas fazem da arte do modernismo, da antropofagia de 22, etc. Bom, essa é uma tese, então, que eu defenderia, eu acho que não é grandemente polêmica, né, de que a arte é a própria materialização da articulação, que no fundo são apropriações, né? São apropriações, eu diria, que geram um movimento meio contraditório, um certo paradoxo, que é interessante, porque veja, a apropriação, eu fui pesquisar a origem etimológica e vem de ad proprius. Proprius é a partir de si mesmo, privado, né? Que deriva, por sua vez, da expressão latina pro privo, que é para o indivíduo. Então, a apropriação é para o indivíduo, tomar uma coisa para eu mesmo, né? E o que a arte faz? Ela toma um conhecimento técnico, um saber técnico, digamos assim, um estatuto experimental próprio, se apropria e torna coletivo. É um certo jogo, assim, um paradoxal, né? Uma apropriação que deriva, portanto, de algo próprio para o indivíduo, privado, e torna público através da expressão artística, enfim, né? Bom, um segundo ponto dessa minha reflexão aqui é que a arte contemporânea, mais do que nunca, baseia-se propriamente nesse mesmo princípio da apropriação, só que então tornado de fato um procedimento artístico, não mais como simplesmente essa corrida de revezamento entre as gerações e as tradições, mas como uma estratégia de produção, que vem de longe, né? Talvez tenha nascido ali na pop art, com as collages, bricolé, assemblages, etc. O próprio cubismo sintético do Picasso e do Braque, antes disso, já fazia isso, de colar elementos do mundo, embalagens, pedaços de coisas colar na própria tela. Isso é uma apropriação, porque é uma produção que não é dele, que ele está colocando numa tela, e daí se apropria e fica dele, ele assina a tela. Então,
pelo menos desde do cubismo, a gente pode dizer que, ou até antes do surrealismo e do próprio dadaísmo, essa apropriação foi uma constante na arte, e a gente pode ler a própria história da arte contemporânea a partir dessa ótica da apropriação. Acho que seria bastante possível, né, esse tipo de reflexão e de pois é. Concepção. Tem uma... Eu acho muito interessante, porque primeiro que não... Eu acho que não é algo específico da arte contemporânea, a apropriação, como você estava dizendo. Toda geração tem que refazer a cultura toda de novo, né? Porque cultura é isso. É como cultivo, né? Sem... só que a cultura humana não se trata de baobás. A gente tem muitos poucos baobás, né? Seres vivos da cultura que permanecem vivos por milênios. E quando tem, eles se transformam de um jeito que a gente nem sabe se ele é hoje o que foi um dia. Mas, pelo contrário, tem plantinhas que você tem que plantar e colher, e a outra fica a terra ali, a outra geração tem que plantar de novo e colher de novo. Você tem que ensinar ela a plantar e a colher. Então, conforme uma geração ensina para a geração anterior, a próxima geração, como é que faz aquela técnica, acontece, a gente vai se apropriando daquela técnica enfim, e seguindo em frente. Isso se refere, para mim, bastante ao campo do simbólico, de modo geral, né? O ser humano tem isso como uma característica que lhe distingue, né? A própria linguagem, né? Como se diz, um gatinho, ele não... O gato é o gato, né? Se você deixar alpiste pro gato comer, ele morre de fome, mas não come alpiste. Já a gente, se der fome, a gente acha uns 40 receitas com alpiste, chama de linhaça e diz que faz bem pro intestino e dá um jeito, né? Mas o bicho, ele tem um instinto, enfim, tem uma pulsão que é própria, que não muda muito. Já o ser humano entra quando nasce, ele não está pronto, né? E ele precisa do cuidado da mãe, do cuidado do cuidador, né? E quando ele nasce, ele já foi desejado, ele já foi falado, né? Ele já tem um nome. Ele tem que responder a esse nome. E ele tem que se responder a esse nome a partir de um lugar específico. E assim, quando a mamãe chama pelo nome, se não responder, já tem ali, começa a criar um problema, né? Então, a partir de que lugar você responde? E já tem um desejo do pai, da mãe, de para onde vai. E você entra, então, nesse jogo da linguagem, e ele carrega antes de você nascer, enquanto ainda está sendo imaginado pelos pais, a linguagem já existe, e você entra nela, né? Então, é muito difícil falar, não existe na arte, criação, como se diz na teologia, ex nihilo. A própria criação, na própria teologia se discute se Deus criou o mundo do nada, né? Ex nihilo, do nada. Isso ainda se discute. Assim, o ser humano não cria nada do nada, absolutamente. Então, de alguma forma, em alguma medida, toda criação é um tipo de apropriação e modificação, ou de apropriações múltiplas. Mas na arte contemporânea, e eu acho que isso pode marcar, de acordo com um autor ou outro, isso deve marcar a arte contemporânea, aí sim, esse tipo de apropriação chegou num ponto muito extremo, né? A gente tem, lá no fim da história da arte, no fim da arte do Arthur Danto,
a história do Brilho Box do Jesus, como é o nome do cara? Da pop art. Do Andy Warhol, obrigado. Do Andy Warhol, que colocou aquelas caixas de sabão em pó uma em cima da outra, e ele refez as caixas de sabão em pó, que eram de papelão, quando estava no supermercado, ele refez em madeira, com um processo que ele gostava de... esqueci o nome do processo, estou com memória hoje difícil. Mas serigrafia, gravura, essas impressões. Isso, serigrafia, obrigado. Tá difícil de falar. Então. Isso é falta de remédio ou excesso, Gil? Excesso, eu tô tomando hoje um cafezinho aqui, em vez de tomar uma bebida alcoólica para relaxar e fazer o podcast tranquilo, eu tô tomando café. E daí, em vez de ficar tranquilo e falar numa boa, eu tô falando assim, todo atropelado. Mas, então ele fez com serigrafia, em cima de uma caixa de madeira, uma caixa de Brilho Box, o sabão em pó, exatamente igual, quase indistinguível daquela do supermercado. E aí, quando esse filósofo, o Arthur Danto, se depara com isso, e vê que, do ponto de vista propriamente da imagem, quase que não há diferença entre o objeto do qual que ele está se apropriando e o objeto que foi feito, aí ele olha e fala, tá, o que é arte então? Né? O que é arte? Para onde foi a arte? O que aconteceu com a arte? Né? Porque é um nível de apropriação bastante extremo e muito diferente daquele que fez o Duchamp, ou no caso, a baronesa Elsa, que é de pegar o próprio objeto e botar lá no museu. Nesse caso, ele não fez isso. Ele pegou o objeto, fez uma réplica quase que perfeita, porque a serigrafia é um procedimento industrial, né? Da propaganda daquela época. E expôs como um objeto de arte. Então, não tem como fugir demais de algum tipo de apropriação. A questão é como você articula o tipo de apropriação que você está fazendo com uma proposição artística, um conceito e uma resposta para essa proposição. Né? Qual é o sentido? Se você fizer hoje uma caixa de Omo, em vez da Brilho Box, estava nos Estados Unidos, se você fizer o Omo, pegar a caixa de Omo no supermercado, fizer uma de madeira e tal, por exemplo, e colocar no museu, as pessoas vão olhar e vão falar, tá, amigo, isso aí o Andy Warhol já tinha... Essa pergunta o Andy Warhol já tinha respondido. Você não está fazendo nada. Sabe? Então, você tem que ter um outro problema que você está tentando resolver e que você pode usar a apropriação como uma técnica. Né? Bem colocado, porque isso é algo que o próprio Duchamp levava muito em conta, que é o fato de que o ready-made não tinha, digamos, teria vida curta. Esse é um argumento, inclusive, que o Ferreira Goulart desenvolve, né, no seu Argumentações contra a Morte da Arte. E entendendo Duchamp que... Porque assim, você não pode simplesmente pegar uma coisa do ambiente fora da arte e botar no museu e dizer que é arte para sempre. Você faz uma vez, duas, entendeu? Mas não dá, porque daí então qual é o ponto, né? E ele mesmo sabendo, ele próprio, o Duchamp, produzia uma quantidade muito pequena de ready-mades. O Duchamp tem uma produção em pintura, tem uma produção em vidro, né? A última grande obra, as duas últimas grandes obras, o Grande Vidro e o Étendonné, uma é uma pintura e outra é uma espécie de uma instalação no vidro, e aquela que quebra, né, no meio e tal. Ou seja, ele fez alguns ready-mades, né? Ele surfou na onda até onde era possível, ou seja, até onde era poeticamente, artisticamente expressivo. Surfou literalmente, eu digo, de modo que ele assim se apropriou oportunamente dessa onda da arte conceitual, fazendo coisas, por exemplo, como ele pintava uma
pegava um pedaço de papel, Gil, pintava nesse pedaço de papel uma nota de $10, vendia por $50 e recomprava por 100 para revender, entendeu? Ele pintava uma nota e daí era uma nota de dinheiro que era... De 10 ele vendia por 100. Por 100, assim, ele próprio especulava o trabalho, que o trabalho era a própria nota de dinheiro, quer dizer. Ele é muito inteligente, eu não conhecia, né? Não é à toa que ele era enxadrista, né? Um enxadrista, inclusive, conhecido, famoso, né? Ele foi campeão, se não me engano, nacional de xadrez na França, na época dele. Bom, mas a conclusão que nós chegaríamos aí, eu diria que a apropriação é a condição da própria arte. Porque a gente pode considerar o seguinte, que vamos dar um ponto aí para a figuração e dizer que a arte, digamos, começa com a mimesis. Isso é uma questão, né? Pode ser polêmica também, pode ser, né? Pode ter visões opostas, mas eu acredito que a arte começa com a mimesis. A mimesis é uma representação. A representação, enquanto tal, é de algum modo uma apropriação. O que fez, para a gente usar de novo aquele mito grego muito elucidativo da história da origem da pintura e da escultura, que é o mito de Cora, que Cora teria rabiscado assim, pintado o contorno da sombra do namorado numa parede, e esse contorno teria dado início à arte da pintura, à arte da escultura, etc. O que ela faz ali? Uma tentativa de apropriar-se da imagem, no caso do namorado. Então a mimesis é sempre uma interposição ao mesmo tempo de uma ausência, ela coloca, né, institui uma ausência que sinaliza uma certa presença, no fim das contas ela está falando da falta, a imagem não fala da coisa, fala da falta da coisa, mas também uma apropriação. É isso que está em jogo, né? Ela tenta se apropriar da coisa para incluí-la no jogo no terreno do simbólico. Bom, desde essa origem mítica da arte até, por exemplo, as spot paintings do Damien Hirst, a questão da apropriação ela está quicando sem parar, né? Para quem não lembra, isso aconteceu em 2011, 2012. O Damien Hirst, artista contemporâneo, né? Um dos mais famosos, pelo menos dos mais bem-sucedidos financeiramente. Ele pinta uma série de trabalhos, mas são milhares de trabalhos, em que é o seguinte, são telas brancas pintadas com bolinhas coloridas. Mas não é inteiramente, são algumas bolinhas, sabe? Então fica tipo como é que é aquele tecido, aquela estampa petit point, né? Pontinhos numa tela. E só que ele não pintou nenhuma delas. Era tudo feito por escraviários dele lá, por assistentes, né? E ele é assim mesmo, e o Damien Hirst fez por provocação e um pouco por surfar na onda, porque daí, obviamente, as telas eram vendidas a preços, né, altíssimos, e ele aí produziu milhares de telas. Eu li em algum lugar que eram milhares, não sei se é bem verdade, né? Mas não duvido, porque isso mesmo já é uma própria provocação. A coisa foi tão escandalosa que na mesma época foi feita uma grande retrospectiva do David Hockney. Não me lembro em qual museu, mas era na Inglaterra, e o Hockney, que é contrário a essa postura, né, digamos, contemporânea, né, de apropriação obscena, ele fez questão de botar uma plaquinha pintada por ele próprio, David Hockney, na porta de entrada assim, da retrospectiva, dizendo: todas essas telas foram pintadas pelo autor. Ele fez como uma provocação para o Damien Hirst na época, etc. Né? Bom, ainda sem encerrar esse debate, mas queria colocar mais um ponto na discussão, que é o seguinte: o mundo precisa ser de algum modo pensado, a história precisa ser pensada, digamos, a partir de uma história pós-1994. Eu uso a data de 94 porque é onde se situa ali o nascimento da internet. Que existe pelo menos uma história da arte antes e uma história da arte depois da internet, né? Onde a reprodutibilidade técnica chegou num nível que Walter Benjamin jamais teria imaginado, né? O Benjamin estava falando na época do texto em que ele lança o seu famoso A Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, estava falando em serigrafia, gravura, entendeu?
Com a internet, com a produção de imagens digital por qualquer pessoa que tenha um celular, essa história muda completamente. É um outro jogo de forças, né, onde imagens não só perdem uma aura, mas ganham um novo estatuto de imagem. Uma imagem virtual tem um estatuto diferente do estatuto que uma imagem tradicional, uma pintura, teria há 50 anos, há 30 anos atrás, né, posto que a internet nasce em 94. Com o advento da internet, a apropriação, essa é uma reflexão que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, a apropriação se torna, assim, o destino da arte. Porque a arte passa a ser não só transitável, eu posso agora pintar no meu estúdio e postar no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, imediatamente ela pode ser vista, né, por um público gigantesco. Aliás, tem uma série minha, que é a última série, se alguém tiver interesse, entra no meu Instagram profissional, que é o portfólio, é gustavot.dias. Lá no Insta vocês verem. É uma série justamente que trata de apropriação. Eu me apropriei de embalagens de consumo, então caixas de lasanha, sacolas de supermercado, etc. E sobre elas fiz pinturas, etc. Obviamente tem um outro conceito, né? Eu não estou tematizando a própria apropriação, mas a apropriação está evidente nos trabalhos, né? Eu literalmente me aproprio de marcas, de logos e etc. e coloco como parte da composição, da visualidade ali. Bom, a partir do momento que eu jogo meu trabalho na internet, ele é literalmente apropriado, né, pelas redes, porque cada uma vai pegar o trabalho e divulgar segundo uma certa formatação, que vai criar uma série de dependências que vão alterar, independentemente da minha vontade, vão alterar a obra. Esses dias você teve aqui em casa, acho que foi no sábado, né? E lembra que você reparou que os celulares têm uma diferença imensa de você ver uma imagem num celular e outro celular de outra marca? Uhum. A mesma imagem muda cor, muda toda a textura da imagem, muda a proporção. É impressionante. Eu tenho aqui 2, 3 marcas de celular, a mesma imagem aparece de forma completamente diferente em cada uma delas. Então, os próprios meios da web, como se ela tivesse uma certa vontade própria, se apropria dos trabalhos e regurgita ele diariamente nas redes, né, nos seus campos aí de compartilhamentos, a partir do algoritmo, da sua, como é que se diz? Sua programação. Então, acho que não só a arte, para concluir assim, a reflexão, não só a apropriação está presente na arte desde sempre, como ela é uma condição da própria arte, uma vez que a arte faz isso, né, articula coisas que estão dispersas, né? Inclusive, eu suspeitaria, embora a origem etimológica seja diversa, mas eu suspeitaria que eles teriam algum parentesco linguístico entre arte e articulação. Porque a arte vem de ars e a articulação vem de artus. Só que ambas têm esse ars, que talvez seja a mesma coisa, né? Suponho. Né? Mas eu sempre penso a arte como articulação. Independente de ter um sentido etimológico semelhante, você tem uma tara com a etimologia que eu acho interessante, que eu não tenho, assim. É uma parafilia minha. Exato, é epistemofilia. Etimolofilia. Isso. Mas a proximidade sonora dos dois significantes já entrelaçam o significado das duas, né? Por si só. Pode crer. E eu sempre ensino a arte, penso a arte nesse contexto de articulação. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né, repito assim nos cursos, né, que o artista não inventa exatamente a arte, né? Ele, de algum modo, ele conquista através não de uma herança, porque assim, arte não é como dinheiro que você simplesmente herda, né? Teus familiares morrem imediatamente, você herda, mas é uma coisa que você aprende a tradição, aprende a técnica, aprende aquele métier, aquele ofício, e aí se torna artista, etc. Né? É quase uma certa iniciação, por mais que
que a arte contemporânea queira abrir-se, democratizar-se, né, dizendo que todos podem ser artistas, que a arte e vida não tem diferença, que a arte está pulverizada. Bem da verdade, a gente sabe, há um processo iniciático para o artista. E esse processo envolve uma apropriação do artista dos meios disponíveis e mais, do conteúdo imagético à sua disposição. Eu comprei uns livros aqui, Gil, sobre pornografia. Sobre livro científico, né? Pornografia. Sobre o quê? Tá. Pornografia. É tudo científico, tudo para estudo, viu? Não comprei revista, sei lá, Playboy. Não, eu tem vi uma coisa um trabalho muito bonito. magnífico, né? Livrão grosso, né? Uhum. São 2, daí estou com mais outro aqui emprestado, que é especialmente fala da coleção Rothenberg, the Rothenberg Collection, que é uma coleção desse Rothenberg que foi, enfim, veio a público, né, foi reunida nesse livro. É um livro deixa eu ver quantas páginas, porque é impressionante o número de fotos, que tem 500 páginas, onde seria a coleção desse Rothenberg, e onde a gente vê uma coisa impressionante, que é a vinculação da fotografia, especialmente no seu início ali, né, metade do século XIX, com a pintura. Então, eram fotografias que se aproximavam muito da pintura, as primeiras fotografias. Por quê? Porque era o patrimônio imagético de que os fotógrafos tinham à disposição. Inventou-se a máquina fotográfica, os irmãos Lumière, mas não inventaram a fotografia. A fotografia é inventada a posteriori. Então ela precisa recorrer a um patrimônio que ela teria, né? E o patrimônio é a arte. Tem até um movimento, né, chamado pictorialismo, que faz isso, tenta remontar através da pintura a técnica tradicional. E é isso que a arte digital faz hoje de um modo muito interessante, se apropriando das ferramentas tradicionais para produzir arte digital. Arte com alta tecnologia, mas tentando imitar, né, ferramentas, procedimentos, processos da tradição. O Gil, que é designer e trabalha com isso, sabe melhor que eu, né, desse Photoshop da vida, etc. Pois é, isso a Adobe, que faz o Photoshop, principalmente, mas outras empresas também, investem em tecnologias que têm essa capacidade de fazer no digital um tipo de procedimento semelhante àquele que a gente faz, enfim, de modo manual. Eu acho difícil procurar um antônimo de digital, presencial, eu acho. Porque o trabalho que eu faço no digital não é manual? Claro que é. Não é artesanal? Claro que é artesanal. Não é, sabe, um é digital, o outro é real. Como assim que meu trabalho não é real? É o quê? Imaginário? É difícil. Como se o mundo, o virtual já não fosse tão real quanto qualquer outra coisa na nossa vida há anos, né? O virtual se opõe ao presencial, mas é isso. É por isso que eles se opõem ao presencial. Mas eles fazem isso porque há uma demanda estética para imagens que se referem a essa memória que nós temos do que é arte. Então, eu, como um designer de interface, quando eu faço o aplicativo no qual eu trabalho, que é o Símbolo, eu uso pinceladas de tinta assim, no meio da interface, porque a pessoa olha aquilo e fala, nossa, como isso é bonito. E assim, essa mesma pincelada, o meu trabalho que me dá para fazer a pincelada de tinta no Photoshop é o mesmo trabalho que me dá para fazer um quadrado seco ali de uma cor. E um quadrado seco que não aparece a pincelada se você for ver o Mondrian, acho que não dá para enxergar pincelada nenhuma no trabalho do Mondrian. Eu não me lembro, eu acho que eu nunca vi, na verdade, um Mondrian de verdade, presencialmente. Eu só vi. Só virtual. Exato, só vi foto, né? E essa diferença entre uma foto da obra e a obra de verdade, geralmente eu acho bastante grande, depende do tipo de trabalho, né? Mas na medida em que há uma demanda, na medida em que as pessoas associam a pintura, a tinta,
à beleza, ao belo e tal, as empresas de tecnologia investem em tentar se apropriar dessa história para reproduzir no digital a técnica para fazer isso que, no final das contas, o que se compra é esse olhar que diz, que bonito, né? Que não parece que foi feito no computador, parece que foi feito à mão. Antes Nunca do entendi essa computador, lógica. pois é, antes do computador, quando só se trabalhava à mão, os caras usavam régua e não sei o que, e o fotolito, e assim, o diabo, para fazer um trabalho que não aparecesse que foi feito à mão. Para pagar qualquer traço, que ficasse realmente ali, que isso parece que é uma máquina. No academicismo, no neoclassicismo, isso era um fetiche. As esculturas eram assim passadas, polidas diversas vezes com abrasivos cada vez mais finos, para apagar qualquer resíduo do cinzel, né, do coisa. As telas eram alisadas com dezenas de camadas de velaturas para esconder a pincelada, ou seja, para que aquilo virasse uma entidade vinda do além, assim, não é humano, não é tradicional. Mas então, enfim, eu acho que a apropriação não começou com Duchamp, sempre teve aí. A apropriação do trabalho dos outros também não começou com ele, sempre teve aí. O patriarcado eu não vou dizer que sempre teve aí, porque não é verdade, isso foi inventado num determinado período, e tudo que tem começo tem fim. E eu espero que tenha um fim, assim como outras injustiças. Mas a gente segue tentando encontrar, através da apropriação, a nossa singularidade, né, Gustavo? A forma como a gente se apropria das coisas. A forma como eu me aproprio da tradição pictórica, da tradição da pintura, né, fazendo esse trabalho que eu estou fazendo agora, que é uma pintura em cima de um tapume de madeirite, uma pintura realista, ali, uma mimese razoavelmente bem feita, de uma pessoa em uma situação que remete à história do êxtase na espiritualidade e tal. Esse trabalho que eu estou fazendo, ele se apropria de um monte de coisas, mas é algo que eu olho e que eu acho que meus amigos olham e falam, mãe, isso tá com a tua cara. E esse tá com a tua cara quer dizer que você está se apropriando do trabalho dos outros do teu jeito, com a tua voz, com o teu braço, com a tua linguagem, né? E é um esforço muito grande do artista a chegar nessa linguagem, mas ela chega através da apropriação. Você se apropria de um aqui, apropria do outro ali, apropria do outro ali, apropria do outro ali, até que chega uma hora que você olha e fala, isso parece que é meu. Eu também, para concluir, eu tenho uma experiência que me vinha muito à mente, especialmente quando eu dava aulas de desenho, introdução e técnicas do desenho artístico, que é aquela base do desenho, né, perspectiva, luz e sombra, etc. Que era um desenho que eu copiei do Vitor Meirelles. Eu trabalhei no Museu Vitor Meirelles, em Florianópolis, né, por uns 2 anos, e é um museu muito pequenininho, que fica no centro de Florianópolis, onde ninguém vai, porque quem é de Florianópolis não conhece o museu, obviamente, e os turistas não vão para Florianópolis para ver museu, eles vão para a praia. Então eu ficava lá no museu desenhando, copiando o acervo, né, reproduzindo, estudando o acervo do Vitor e tal. E tinha um desenho dele que eu gostava particularmente, que é um desenho que não tem nada demais, era uma cópia que o Vitor faz de uma cópia, acho que até em grafite, que ele faz de uma escultura romana. E eu copiei. E daí quando eu ensinava essa introdução aí ao desenho artístico, eu mostrava esse meu desenho e dizia assim, olha, esse desenho eu copiei de um desenho de Vitor Meirelles, que morre em 1904, portanto um artista do século XIX, que por sua vez copiou de um outro desenho na academia. Isso provavelmente feito no século XVIII, talvez. Que por sua vez deve ter copiado de um molde de gesso
feito a partir de aí já no século XVII, talvez XVI, a partir de uma escultura romana do século III, que por sua vez poderia ser uma cópia de uma escultura grega da época de Péricles, 300, 400 anos antes de Cristo. Quer dizer, o desenho que eu estava fazendo mantém essa corrida de revezamento, né, essa teia da tradição entre o aluno ali, né, porque estamos ali repassando, né, retransmitindo, ressocializando esse saber, e os gregos. Então e é uma cadeia que é construída discursivamente, ó, claro, né? É uma linhagem artística, não estou dizendo que isso é a própria arte, é uma espécie de uma narrativa, né? Bom, mas acho que é uma questão que pode ser meio assim infinita, mas a conclusão que eu cheguei, né, refletindo sobre o caso aí do Duchamp, é que, enfim, a apropriação é maior do que o próprio Duchamp, ela é condição da própria arte, e o gesto que o Duchamp faz e que muda a história da arte, que é justamente a retirada de um contexto, de um objeto de um contexto e colocar no outro, ou seja, é uma apropriação, no sentido forte da palavra, é algo que, afinal de contas, tem que ser assim relativizado enquanto novidade, vamos dizer assim, porque ele sempre esteve presente no campo da arte. É isso aí, né, Gil? É isso aí. Continuamos. Isso aí, continuamos implorando como. Imagina o gato de botas. O gato de botas, exato. Que nem o gato de botas do Shrek, implorando para os nossos ouvintes que mandem mensagens pra gente. Pode mandar ali no Instagram, Gustavo Dias, Gustavo com T no final, né? Dias com Z. E o meu Gil Alice, com 2 L's e S no final, Gil com U. E manda mensagem pra gente no Instagram, ou manda um e-mail. Ou e-mail, né? Ou manda um e-mail, né? O que você preferir, no podcastdesver@gmail.com. E muito obrigado pela atenção. Valeu. É isso aí. Adeus.